A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 24 de novembro de 2012 e começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição, uma homenagem a Osmar Santos, o pai da matéria. Ele esteve aqui nos estúdios da Rádio Unesp e conversou com a nossa equipe. Saiba também sobre a participação de estrangeiros nos Jogos Abertos. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E vamos começar aqui os nossos comentários com o nosso comentarista Tuca Américo. Saudações, amigos do Observatório, ouvintes. Bem, vamos lá então, só 2 comentários breves, porque a gente vai ter aí a segunda parte muito especial do programa, que vai ser o meu primeiro aplauso, que é a participação, a homenagem ao locutor, ao radialista Osmar Santos, que esteve aqui com a gente. Então eu já deixo aqui meu primeiro aplauso e a dica para que o pessoal ouvinte fique aí com o ouvido grudado no rádio para escutar os comentários, a homenagem que a gente proporcionou, que a gente fez aqui ao grande Osmar Santos, tá? Bem, uma notícia um pouco triste, né? Mas eu queria aqui deixar como um aplauso póstumo já e noticiar a morte na última sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira, 00:30, né? A morte do medalhista olímpico do salto triplo, o Nelson Prudêncio, que morreu na cidade de São Carlos, onde ele era professor da Universidade Federal. Eu acho que é uma perda irreparável. O nosso maior campeão do salto triplo foi o Ademar Ferreira, né, se a gente colocar num ranking. Em segundo lugar vem o Nelson Prudêncio e depois o João do Pulo. Então formam a tríade, né, do salto triplo, sem trocadilhos, idiota numa altura 10 do campeonato. Mas eu acho que é importante a gente lembrar, né, que depois do João do Pulo, a gente não teve mais grandes nomes masculinos no salto triplo. Jardel Gregório. Teve o Jardel Gregório, mas acho que não chegou a ser da mesma toda magnitude. Toda vez na hora H não tinha alguma contusão. Mas foi recordista sul-americano, sim, ganhou claro. Pan-americano e não teve sequência nas Olimpíadas. Sim, mas acho que não chega perto desses outros 3. Na verdade, a questão é essa, não tirando o mérito do Jardel, que é um grande atleta, né? Então, só um fato curioso, para quem não sabe, ele morreu aos 68 anos e o Nelson Prudêncio é natural de Lins, aqui nossa cidade vizinha. E um fato curioso que na Olimpíada de 68, que o Nelson Prudêncio foi prata em 68 na Cidade do México e bronze em 72 em Munique. Em 68 na Cidade do México, por alguns instantes ele foi recordista mundial. Né? Porque houve um fato muito interessante. Foi uma competição super disputada e o recorde foi quebrado 9 vezes durante a competição. E durante alguns minutos ele conseguiu ser recordista mundial. Para vocês terem ideia, o recorde era 17 metros e 3 centímetros e naquela competição ele saltou para 17 metros e 37 centímetros. Então foram 9 quebras de recordes durante a competição. Então fica aqui minha saudade, meu abraço, minha homenagem ao Nelson Prudêncio, um dos maiores atletas do atletismo do Brasil. Agora eu passo a bola para Zeca Marques. Zeca, quais são suas vaias, seus aplausos? Zeca Marques, que está com um boné aqui, as pessoas não podem ver, logicamente, porque por enquanto ainda é um rádio analógico. Quando for digital, acho que as pessoas vão poder ver a imagem, né? E aí deixa de ser rádio. Zeca está usando um boné da Lusa, né, da Portuguesa, autografado pelo Osmar Santos. Portuguesa, que foi a primeira equipe do Brasil a apoiar o projeto que envolve Osmar Santos, que era de chamar a bola da Copa de Gorduchinha. Porque Gorduchinha era um dos bordões que ele usava, para ripa na chulipa, pimba na Gorduchinha. E a bola da Copa do Mundo 2014 não se chamará Gorduchinha porque havia problemas contratuais, de patentes. A bola será Brazuca. Mas enfim, o que eu quero chamar aqui a atenção, até para já colocar o nosso Luiz Automobilismo na conversa, ele está meio afônico hoje, mas uma vaia estrondosa o que a Ferrari fez no último Grande Prêmio dos Estados Unidos, provocando deliberadamente uma alteração no motor do Felipe Massa. Só que para o Felipe Massa fosse punido,
deixasse de largar em quinto lugar, que ele era. Em sexto lugar. Em sexto lugar, ele pulou para 11º, e isso fez com que o Alonso, que largaria atrás do Felipe Massa, ganhasse uma posição, passasse para o outro lado da pista, para o lado bom, né? Porque a gente sabe que numa pista, especialmente na reta, existe o lado mais limpo, que é por onde os carros trafegam, e o lado mais sujo, que é o lado menos utilizado pelos pilotos. Então, nessa manobra, o Alonso não só ganhou uma posição, como passou para o lado limpo, o que possibilitou, inclusive, que ele tivesse uma largada e ganhasse 2 posições na largada. Diga, Luiz. O pior foi que o argumento utilizado pela Ferrari foi a troca do câmbio, e o câmbio não foi trocado, então foi ainda mais lamentável, né, a Ferrari tem um histórico assim absurdo de manobras que podem até ser legais dentro do regulamento, mas completamente imorais, antiéticas, e fica aí mais uma vez uma amostra do que talvez possamos assistir em Interlagos no próximo domingo, quando o título será definido. A brincadeira que houve ali no paddock foi que a Red Bull poderia pedir para o Weber também trocar o câmbio sem trocar o câmbio, aí ele perderia 5 posições e jogaria o Alonso novamente para o lado sujo da pista. E isso interferiria muito, porque o Alonso, mesmo largando ali depois na 7ª colocação, já pulou para a 4ª logo na largada, porque todos que largaram no lado ímpar, né, da pista, realmente largaram melhor, porque era uma pista nova, a pista de Austin, no Texas, que é uma pista que, por ser uma pista muito boa e a Pirelli não ter acertado nos pneus, ter mandado os compostos mais duros, a aderência dos carros não estava muito bem ali na pista. Com isso, o lado sujo da pista ficou realmente muito prejudicado para quem estava ali. Bom, ainda falando em Fórmula 1, a Globo não transmitiu a corrida ao vivo, porque era o horário do jogo que decretou o início do rebaixamento do Palmeiras. A Globo transmitiu para São Paulo, Flamengo e Palmeiras em Volta Redonda, mas o Sport TV, no seu canal principal, transmitiu a corrida. Transmitiu a corrida com a dupla Lito Cavalcante e Sérgio Maurício na narração, nos comentários e locução, respectivamente. Eu vi alguns comentários nas redes sociais de pessoas que adoraram a transmissão, mas na verdade adoraram porque devem ter se espelhado numa manobra de contraposição ao Galvão Bueno. Eu particularmente não gostei da transmissão, achei que eles demoravam para perceber o que estava acontecendo. Por exemplo, na primeira troca de pneus do Alonso, houve um problema na roda traseira direita. E eles não perceberam isso, que isso custou uns 2 ou 3 segundos a mais para a troca do Alonso. Eles não perceberam, eles foram perceber quando passou o terceiro replay da troca de pneus da Ferrari. As transmissões de rádio, que são incorporadas à transmissão da televisão, não eram traduzidas por eles, a maior parte das vezes. Ou por desconhecimento do idioma, ou porque eles não estavam com o timing da tradução. Mas acho que é inadmissível que se faça uma transmissão em TV fechada, em que o ouvinte, o telespectador, não tem acesso às informações, porque eles estão lá para fazer isso. Um comentário também pessoal, quem gosta muito de Fórmula 1 geralmente acompanha junto com o live time ali no computador, acompanha o tempo de volta. Percebia claramente que eles não faziam isso, coisa que o Galvão Bueno, por exemplo, sempre faz. Exatamente. O Galvão parece que tem hora que ele tá prevendo, né, a melhor volta da pista, ele fala, olha o Lewis Hamilton fazendo a primeira, segunda melhor parcial, e sem acompanhar na TV. Isso é coisa que todo mundo tá vendo ali no site da Fórmula 1. Então, e eles não, eles estavam perdidos. O Galvão Bueno paga um pouco o preço hoje, né, para as novas gerações, da sua arrogância, da sua prepotência, mas eu digo e repito que o Galvão Bueno ele vai ficar marcado na nossa história do esporte, do jornalismo esportivo, como a voz que deu, a pessoa que deu voz aos grandes acontecimentos do esporte brasileiro nos últimos anos. E acho que há uma certa ingratidão, né, pelo temperamento do Galvão, porque ele, para mim, ainda é um locutor de grande qualidade, né? E a gente vê que na TV fechada, que o nível de qualidade deveria ser até maior, foi uma transmissão, para mim, muito equivocada. Por exemplo, apareciam várias personalidades, celebridades, né, que as imagens da TV mostravam em meio à corrida. E ele simplesmente não conseguiu identificar e ficava aquele constrangimento. Como se isso fosse importante para a corrida, né? É importante para o marketing da corrida, mas não para o resultado da corrida em si. Mas se a pessoa não sabe quem é, Tuca, pelo menos que fique quieta e não queira fazer comentários completamente equivocados e indevidos. Diga, Luiz. Mas a melhor frase foi do próprio Galvão Bueno no treino de sábado, que apareceu o Matt LeBlanc, que é ator que fez Friends, né, o Joey. E apareceu, né, ali na legenda, né, o Matt LeBlanc,
e o Galvão Bueno falou, aí está a Matt LeBlanc, que eu não sei quem é, Não tenho a mínima mas está ideia aí. quem seja. Mas eu acho que é importante a gente lembrar também o trânsito que, lógico, fruto dos 30 anos, mais de 30 anos, creio, trabalhando na Fórmula 1, o trânsito que ele tem entre os profissionais da Fórmula 1. E lógico que isso traz informações privilegiadas que a maioria dos locutores, das pessoas que comentam, não tem com essa facilidade. Zeca, mas ele também não poderia ser um produtor ou um diretor que vá dando dicas na Lógico. transmissão e no Sport TV. Não Eles tem não, isso. eles não estavam na pista, eles estavam em estúdio transmitindo essa corrida. Então, se você está em estúdio, você tem todo um aparato de produção que pode fornecer Claro. informações. Né? Então, eu não consigo. A gente já comentou isso aqui. Os em outro produtores estavam programa. assistindo os jogos do Brasileirão. Devia É ter bem muito... provável. Bom, um comentário rápido. Gustavo Kirten e o Novak Djokovic fizeram um jogo de exibição no Rio de Janeiro no último sábado, numa quadra de saibro que foi montada no Maracanãzinho. É um jogo muito divertido, o Djokovic é uma pessoa adorável, fez várias homenagens ao Guga durante a partida, mas a transmissão que eu vi na minha televisão, não sei se na televisão de vocês estava diferente, o saibro estava muito claro. E eu não consegui enxergar a bolinha de tênis naquele jogo, naquela quadra. Né? Vejam, eu não sei se tinha a ver com a coloração do saibro, com a forma de transmissão, mas aqui os meus colegas estão dando gargalhadas. Quero que Você vocês acertou expliquem. o contraste da televisão? Eu ia falar isso, acho que a regulagem da sua TV... Eu, infelizmente, não vi o jogo para comentar. Não estava nos melhores dias. Alguém viu o jogo? Eu acompanhei a partida, como o Zeca já disse, foi uma partida bastante engraçada, com momentos de parada para o Djokovic fazer a arte dele ali em volta do jogo. Inclusive um momento que foi muito legal, uma criancinha que entrou para bater bola na quadra, uma criança que não devia ter mais do que 4 ou 5 anos, e entrou, brincou bastante, foi bem legal, mas eu consegui enxergar a bolinha, Zeca. Ou o contraste não estava legal, ou uma visita ao oculista se faz urgente. Não. O Brasil não tem tradição na transmissão de jogos de tênis, e não tem tradição de transmissão de jogos de tênis em saibro. E ali eu acho que a coloração do pó de tijolo está muito clarinha, João Paulo. Último comentário, a gente vai falar sobre isso com mais detalhamento na próxima semana, mas é o contrato da Caixa Econômica Federal ao Corinthians, e eu já digo que sou completamente contrário a um tipo de contrato de banco como a Caixa, para qualquer clube que seja, não é o Corinthians. É contra o que eles fizeram também com o Avaí, com o Atlético Paranaense. Porque já adianto aqui um comentário breve. A Caixa é um banco que recebe recursos do governo federal e não participa de uma estratégia de banco de mercado como outros. Então, o meu fundo de garantia, o fundo de garantia do Carlos Napolitano, é depositado na Caixa. Eu não escolho onde o meu fundo de garantia vai ser depositado. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal repassa recursos para a Caixa Econômica Federal, não repassa para outros bancos. Então a Caixa recebe recursos do governo que vêm dos impostos arrecadados de todo cidadão honesto que cumpre com as suas obrigações. Então por que a Caixa tem que priorizar os seus investimentos de mercado em algumas associações sem que os seus stakeholders sejam consultados? Então acho que a Caixa não deve fazer esse tipo de ação de se vincular a agremiações particularmente. Ela pode financiar o atletismo no Brasil, a natação, pode financiar o vôlei, pode financiar uma modalidade de uma forma mais coletiva. Agora, concentrar recursos desse montante, 30 e poucos milhões, para uma equipe, e certamente a equipe vai trazer retorno para a Caixa, mas eu acho que é um banco que ele está muito atrelado a interesses e a financiamentos do governo federal para ficar se vinculando a um grupo particular e não a uma coletividade. Zeca Marques, serão 35 milhões de loucos clientes do banco. Pois eu sou cliente do banco porque eu tenho financiamento de habitação com a Caixa e compulsoriamente tive que ser correntista porque o agente financiador do imóvel que eu adquiri era a Caixa. Então eu também não tive escolha, eu não poderia sequer fazer o financiamento no outro banco. Né? Então a Caixa já tem esses recursos diretamente repassados para o governo federal e acho que é um banco que entra numa categoria diferente dos bancos, até que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil está muito mais inserido numa lógica de mercado do que a Caixa. Vamos agora no Observatório do Esporte com os comentários de Carlos Napolitano. Olá, amigos da mesa, olá, amigos ouvintes. Um aplauso hoje para a aluna de jornalismo aqui do curso da FAAC, a Agnes Sofia, que foi medalhista nos Jogos Abertos. Ela foi campeã por equipes pela delegação de Santos, na categoria livre. De xadrez. Xadrez? Campeã de xadrez, bem. enxadrista. Mas o Zeca acha que xadrez não é esporte.
Não voltaremos a essa discussão hoje. E a minha vaia vai diretamente pro Palmeiras, né? Com a queda no último domingo. Que não sabe jogar xadrez. Não sabe jogar xadrez e talvez precise aí de alguém, de algum campeão juvenil, infantil, para ajudá-lo no próximo ano. Mas aqui eu queria fazer uma análise, né, da queda, dos motivos da queda. Sem levantar aí, fantasmas ou responsáveis diretos, mas eu acho que algum indicativo dá para ter. Não é? O Felipão, ele técnico do Palmeiras, em 24 rodadas, ele conquistou 27% dos pontos. E essa pontuação é hoje aproximada da pontuação do Palmeiras. Enquanto o Gilson Kleina, em 11 rodadas, ele conquistou 42% dos pontos disputados. Essa pontuação colocaria o Palmeiras hoje na 12ª colocação do campeonato, que é a posição da Ponte Preta atualmente, que era o time anterior do Gilson Kleina. Então talvez se pensar num responsável pela queda do Palmeiras, ele tem nome e sobrenome, Luiz Felipe Scolari. E nessa aí eu colocaria também o seu Arnaldo Tironi, com nome, sobrenome e loja de comida árabe. Mas uma outra observação também interessante, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer esse raciocínio, o Palmeiras, eu acho que ele também foi rebaixado pelos times grandes de São Paulo, né, incluindo aí a sua Portuguesa, Zeca Marques. A Portuguesa venceu o Palmeiras por 3-0 no segundo turno, empatou no primeiro jogo da primeira rodada, 1-1. Exatamente, foi um dos únicos pontos que o Palmeiras conquistou com os grandes foi contra a Portuguesa. E o outro ponto foi contra o São Paulo, que o Palmeiras também perdeu e empatou. Daí ele perdeu para o Corinthians os 2 jogos e perdeu para o Santos o jogo disputado. Vai vencer o Santos na última rodada. Eu também acho. Com o Kleina vai vencer como vai vencer o Atlético Goianiense, que não é nada improvável. Mas a campanha do Kleina, Carlão, também não foi o que se esperava. Ele teve 2 vitórias, se não me engano, mas empatou muito e... Eu acho que o Kleina foi uma contratação equivocada do Palmeiras. Assim como talvez... A demissão do Felipão era necessária porque a gente sabia que o grupo estava rachado, a diretoria estava rachada em torno do salário. Mas houve uma que o Felipão demora recebia. na demissão. Houve uma demora. É que, na verdade, o que atrapalhou o Palmeiras nesta temporada foi o título da Copa do Brasil. Criou-se a ilusão de que o Palmeiras, com aquele elenco campeão da Copa do Brasil, já classificado para a Libertadores, teria condições de sustentar no Campeonato Brasileiro. Agora, acho que o Palmeiras, esse é um lugar comum que muita gente repetiu, não tinha time para ser campeão da Copa do Brasil, como também não tinha time para ser rebaixado. Eu acho que há times muito piores que o Palmeiras, elencos piores, e o Palmeiras paga o preço da sua má administração, gestão esportiva. Mas para terminar o raciocínio, então, dos 21 pontos disputados com os times grandes de São Paulo, o Palmeiras conquistou 2. 2 pontos, um contra contra o São Paulo e um contra a Portuguesa. É muito pouco. Né? Talvez isso dê até um certo arrepio na espinha no Palmeiras sendo rebaixado até no Paulistão de 2013. Oremos. É o Palmeiras que vai ter dificuldades agora em relação à montagem de elenco, porque vão ter muitos jogadores que querem disputar a Libertadores, mas que não estão a fim de jogar uma segunda divisão. Então o Palmeiras vai ter que caçar bem os jogadores para montagem de elenco. Só uma outra observação, das 36 rodadas, o Palmeiras permaneceu na zona de rebaixamento em 30 delas. Então, eu também queria colocar aqui um comentário. Um aluno do curso de Sistema de Informação, Rafael Achou, ele tem um blog chamado Pro Futebol, ele faz uma análise mais ou menos parecida com essa que eu fiz. Então quem tiver interesse, dê uma olhada nesse blog, bem interessante. Passa a bola agora para João Paulo Benini, o Papa. Bom, eu vou falar 2 vezes de jogos abertos do interior. A primeira notícia ruim, na última quinta-feira à noite, o Bauru Basquete, mais uma vez, fez com que sua torcida saísse decepcionada da quadra da panela de pressão. 2 semanas atrás, nunca é demais lembrar, entregou o ouro para São José. E na quinta-feira... Você tá pegando pesado hoje, pai. Não, entregou o ouro porque eu vou falar que nessa do jogo de quinta-feira pipocou mesmo, amarelou pra jogar contra Limeira. E entregou o ouro realmente. Entregou tudo, entregou a medalha de ouro e depois as fotos que a gente vê nos jornais é daquele sorriso amarelo, sorriso de quem poderia ter feito muito mais e não fez. Um time que chegou a tomar 29 pontos de diferença em determinado momento do jogo. O interessante é que enquanto era disputado esse jogo na panela de pressão, São José jogava contra o Pinheiros em São Paulo, o primeiro jogo das finais do Paulistão. E venceu. Então o nosso Luiz Automobilismo São José, que torce pro São José, que é de São José,
provavelmente o São José será campeão novamente do Paulistão. Tomara. Então é estranho, João Paulo, né? O Bauru se contenta em disputar essa partida nos Jogos Abertos, quando ele poderia estar disputando a final. Ele nem teria feito esse jogo, porque ele estaria em São Paulo contra o Pinheiros, fazendo a final do campeonato. Na realidade, aí haveria um reagendamento das partidas para que Bauru pudesse disputar a final e os Jogos Abertos, até por ser sede. Mas o time, mais uma vez, amarelou em jogo decisivo, mais uma vez a panela lotada, com o torcedor apoiando do primeiro ao último minuto. Mas a pergunta é, o time de basquete do Bauru, o basquete profissional, deveria disputar, representar Bauru nos Jogos Abertos? Sim, é normal. Isso é normal, as outras equipes também, as equipes profissionais vieram representando as suas cidades, e esse foi um dos acordos quando da reforma por exemplo, da panela. Zé, quando eu participava dos Jogos Abertos, o time de Prudente ia com Hortência. O time de Sorocaba São ia com a Caetano, Paula. Piracicaba ia com a Pirelli Paula. era de... Pirelli? São Paulo, não? Mas era São Bernardo, São Caetano, creio que era São Pirelli. Caetano. Então o time de São Caetano era o time de vôlei da Pirelli. Então eles sempre costumam, mas aí eu acho legítimo, nós vamos discutir isso depois mais pra frente, porque são atletas que estão morando na cidade, disputando Perfeito. por um time da cidade. E agora o meu aplauso em relação aos Jogos Abertos foi da participação do bauruense nos Jogos Abertos. Todas as praças esportivas que você ia, independente se fosse do biribol, do xadrez, do tênis de mesa ou do basquete, tinha gente da cidade torcendo. E como esses jogos foram descentralizados e muitos deles na periferia da cidade, foi uma opção de lazer para essas pessoas que não têm condição de pagar R$20 para assistir o Bauru Basquete ou 10, 12 para assistir o Noroeste. A TVT mostrou que o bauruense estava muito interessado no vôlei de praia, João Paulo. O vôlei de praia aí tem uma outra situação. Jogados nas praias bauruenses. Mas de qualquer forma, acho que a cidade realmente abraçou os jogos, então foi bem legal. Acho que valeu a pena, o público pôde comparecer e assistir competições que não está acostumado no seu dia a dia. Eu passo agora a bola para Luiz Moraes. Eu vou fazer uma vaia muito grande a Luiz Adriano, atacante do Shakhtar Donetsk, que nesta última semana protagonizou um lance de total falta de fair play, que no jogo de uma Champions League contra um time holandês, que eu vou até passar aqui pro dinamarquês. Quem vai pronunciar é Tucamérico. O nome do time. Vai ser difícil, hein? Pronunciar aqui o nome do time dinamarquês. Nordjylland, o nome do não, time. Normalmente o J tem som de I, né? Exatamente. Então é Nordjylland, é isso? Eu não entendi a última letra. É Nordjylland, o nome do Nordjylland. time. Pronto, olha lá. Tudo bem. Já tô arranjando um substituto quando tiver aqui, que vai ser meu amigo Papa. É que a letra do Zeca Marques, às vezes, pode causar aqui uma difícil compreensão. Mas Pode enfim. não, causou. Mas enfim, o Luiz Adriano protagonizou um lance ridículo quando o William foi devolver a bola para o time dinamarquês. E o Luiz Adriano aproveitou que a defesa estava totalmente O juiz tinha interrompido o lance porque houve um choque entre dois jogadores adversários, ele paralisou o jogo e reiniciou a partida com bola ao chão. E a equipe do Nordjylland deveria retribuir a bola para o... Aliás, o Shakhtar Donetsk deveria devolver a bola para o time dinamarquês, porque era ele que estava com a posse da bola. E simplesmente o atacante do Shakhtar, o brasileiro, foi em direção ao gol com a equipe adversária parada em campo. Driblou o goleiro, ficou de braço aberto. E fez o gol. E o próprio treinador ficou com aquela cara completamente surpreso em função de uma ação que no futebol europeu é algo inaceitável. No futebol, de forma geral, deveria ser inaceitável. Também. Né? E aí o pior não foi apenas a ação do jogador durante a partida. Depois ele voltou, ele fez mais 2 gols. Talvez fosse tolerável no futebol argentino. Ele fez mais 2 gols depois. Mas é o que ele postou no seu Twitter no dia do jogo, dizendo: o choro é livre. Ou seja, ele ainda tripudiou em cima das queixas, reclamações da equipe dinamarquesa. E agora a UEFA abriu um inquérito disciplinar. Ele pode ser punido por várias partidas, inclusive, porque a FIFA e a UEFA tem como lema a prática e a defesa do fair play. Ô Zeca, mas ele já pediu desculpas. Tanto pro time quanto pra torcida. Desculpas Depois do gol feito, né? Agora, essa aí não vai dar pra jogar naquela... A cultura é diferente, porque também no Brasil, que nem diz Sérgio Bruno Trivelato, o quilombo teria fechado se alguém tivesse feito algo do tipo. O Kleber, quando estava no Palmeiras, no jogo contra o Flamengo, o nosso produtor Fernando Martins até lembrou, né, desse lance, ele protagonizou algo parecido, só que ele não fez o gol, né, que ele pegou ele ia devolver a bola no lance que o jogador do Flamengo fingiu até, né, ter sentido... Simulou uma contusão.
e o Kleber pegou a bola e foi pra cima do goleiro, só que acabou chutando a bola pra fora. Então, aí é uma situação um pouco diferente, mas também que deve merecer uma análise. Nesse caso não houve simulação, houve um choque entre dois jogadores. Sim. Os dois caíram e o árbitro reiniciou com bola no chão. Agora, se fosse o árbitro dessa partida, eu teria, assim que tivesse percebido a ação do jogador, eu teria paralisado a jogada, advertido o jogador por conduta antidesportiva. Porque isso está na regra. O árbitro tem o poder discricionário de perceber uma ação antidesportiva. E acho que o árbitro e o capitão do Shakhtar Donetsk foram muito omissos, né, diante da situação. O árbitro não poderia não dar o gol de alguma forma? Ele teria que interromper antes que o gol fosse consumado. Né? Depois que a bola... Se ele permitiu a sequência da jogada e permitiu que o gol fosse realizado, aí não dá para anular o gol. E é bom lembrar que o time do Shakhtar Donetsk quase deixou que o time dinamarquês fizesse um outro gol, mas o zagueiro do Shakhtar já tirou a bola. Quando o time estava parado, eles foram indo em direção ao gol, mas ele acabou tirando a bola, o jogo seguiu, acabou 5-2 para o Shakhtar, mas naquele momento o jogo estava 1-0 para o time dinamarquês, então estava tendo jogo. Depois que a goleada já feita, né, você pode dizer, mas esse gol não vai fazer diferença. Mas na hora fez muita diferença. Luiz, deixa eu fazer uma correção aqui, como diria Sérgio Bruno, nossa Solete Produção corrigiu uma barbaridade que eu falei. A Pirelli o time da Pirelli sempre esteve, né, e representou Santo André, não São Caetano, como eu falei. E nós vamos ouvir uma matéria produzida por nossa equipe sobre os estrangeiros que estão disputando os jogos abertos do interior em Bauru. Lembrando que logo após vem matéria especial com Osmar Santos, o pai da matéria. Eu estou no Piracicaba há 2-3 meses, preparando para um torneio lá na Colômbia e também para os Jogos Abertos. E para disputar os jogos por Piracicaba, você recebe algum dinheiro da cidade? Como é feito isso? A cidade pagou minhas passagens da Colômbia cá, hospedagem, alimentação, mas não dá mais dinheiro não. A voz que você acabou de ouvir é da jovem mesa-tenista colombiana Maria Daniela Castilho. Ela defendeu Piracicaba nesta edição dos Jogos Abertos, que se encerram hoje em Bauru. Por ter apenas 17 anos, Maria Daniela não foi contratada por Piracicaba e veio ao Brasil para ganhar experiência. Mas seu caso é uma exceção. A política de contratação de atletas estrangeiros para melhorar o nível das equipes foi recorrente nos Jogos Abertos. Nossos produtores conversaram com 11 chefes de delegação entre as 14 cidades que disputaram a primeira divisão dos Jogos. Sem considerar os estrangeiros que atuaram por São Bernardo do Campo, Guarulhos e São Carlos, foram 33 atletas de outras nacionalidades. Só por Piracicaba são 7 estrangeiros, incluindo a colombiana Maria Daniela e o argentino e também mesa-tenista Juan Dyer. Após os Jogos Abertos, Juan vai para a Índia disputar o Mundial da modalidade. Ele não fala português, mas seu companheiro de equipe, Eric Jout, nos ajudou a entender o caso. Foi contratado só para os abertos, né? Aí logo de seguida já vai para a Argentina. E vocês não acham que isso perde um pouco da essência dos jogos, que era o formar atletas da cidade? Às vezes precisa de atleta forte, a gente pega de fora mesmo. Eric, Juan e Maria Daniela são treinados por Edson Boro, o técnico do tênis de mesa piracicabano. Edson também opinou sobre a questão em entrevista ao repórter Gabriel Cortes. Muitos atletas não têm condições de sair do Brasil para estar aí competindo lá fora. Então, com a vinda desses atletas estrangeiros, você consegue estar aí nivelando e estar aí competindo a nível internacional. Então, você acha que é válido sim trazer atletas estrangeiros para disputar os Jogos Abertos? É válido sim, não só por Piracicaba, como por outras cidades também. Outras cidades têm atletas aí chineses que são os melhores do mundo, né? Então é muito difícil da gente ter aí contato com um jogador chinês. Quanto mais jogador chinês vir para cá para estar competindo, é muito bom. Lógico, a gente fica difícil para ganhar deles aí, é muito mais difícil. Mas os atletas têm a oportunidade de estar aí jogando e melhorando o nível técnico. Se a gente pensar no Brasil, é bom, né? Para a gente, para os atletas, é muito bom. O chefe da delegação de Americana, Mário Antonucci, não compartilha da opinião do piracicabano. Nós mantemos essa filosofia de contratação porque queremos dar a chance, a oportunidade, as categorias de base e formação de atletas de nossa cidade. Quem também esteve em Bauru para os Jogos Abertos foi o mesa-tenista Hugo Oyama.
Ele disputa a competição desde 1984 por São Bernardo do Campo e não vê problema na contratação de atletas estrangeiros. Pro nível é legal, pro nível é bom. Isso depende muito de cada cidade que tem essa possibilidade, acho que tem que aproveitar. Aproveitando isso, ele pode, lá no próximo ano, por exemplo, ter mais verba por causa dos resultados, porque o esporte hoje é resultado, né? Então isso pode ajudar sim. E quem está na equipe desses atletas aí pode conversar com eles. O que não pode é só ficar assistindo. E também não se desestimular com isso, né? Tentar lutar para que ele possa, lá na frente, falar para a cidade que não precisa trazer esses estrangeiros. Companheiros da mesa, vocês concordam com essa política de contratação de estrangeiros para jogos abertos? Sinceramente, meu amigo Papa, eu não concordo dessa forma. Eu acho que é o seguinte, eu discordo do Goiama. Eu acho que tem o direito de contratar estrangeiro, técnico estrangeiro, mas contrate para morar na cidade, para treinar junto com a equipe. Esse negócio que vai melhorar o nível, trazendo uma competição esporádica de 15 dias, 20 dias, eu não concordo. Eu acho que, por exemplo, como a gente tem aqui os jogadores de basquete americanos, que moram na cidade, trocam informação, experiência, estão jogando aqui, representam a cidade. Não são contratados para vir para cá só para jogar os jogos abertos. Então isso demonstra o poder financeiro de cada cidade. O problema não é a presença de estrangeiros nos jogos. O problema é a contratação temporária, e aí pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro também, que é contratado por essas cidades para ficar aqui 15 dias, 2 semanas. Representar a cidade. E depois voltar para o seu lugar de origem e não tem nenhum tipo de vínculo com o desenvolvimento do esporte municipal. Que é o caso até do argentino aqui, que a gente cita no texto. Sim. Que veio pra cá, jogou e tá indo pra Índia disputar um campeonato. É um mercenário, né? Um atleta de aluguel. Mas essa observação feita pelo técnico de tênis de mesa de Piracicaba, o Edson Boa, é interessante. Ou seja, se puder aproveitar o mesa tenista, por exemplo, chinês, para dar uma clínica pros colegas, a equipe, aí é válido o investimento. Agora só pelo fato de pura e simplesmente jogar. O Goiama, na verdade, concordo com o Tuca, mas o Goiama dá toda a pista. É importante o resultado porque para o ano seguinte esses municípios conseguem mais verba. Então, na verdade, a gente sabe que tem municípios que se preparam para os jogos para conseguir mais verba para os anos seguintes, né? Agora, eu acho que isso não desenvolve o esporte como um fator de inclusão social e como o esporte de base que foi citado. Nem é um planejamento de crescimento do esporte local, nada disso. Um fato curioso, semana passada, no final de semana passada, eu estava em Buenos Aires retornando ao Brasil. Estava no aeroporto, no aeroparque dentro da cidade, como se fosse o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 7 horas, 6h30 da manhã, vi uma mocinha sentada na minha frente com a camisa escrito Sorocaba. Perguntei se é brasileira, tá indo para o Brasil. Ela falou, tô indo para Bauru. Falei, mas ela falou em castelhano. Era uma menina argentina que foi contratada por Sorocaba para jogar, para participar das competições de xadrez. Deu 10 minutos, chegou uma outra menina com a camiseta de São Bernardo do Campo, que foi contratada, veio, jogou e foi embora. Estão recebendo dinheiro por isso. Quer dizer, isso não colabora em nada. Você não tem uma relação nem de troca de experiência. Ela vem, joga e vai embora. E você que quer assistir à cerimônia de encerramento dos Jogos Abertos é neste sábado no Ginásio Panela de Pressão, a partir do meio-dia. As próximas 2 cidades sede já foram escolhidas: Mogi das Cruzes em 2013 e Cotia em 2014. Na última quinta-feira, a equipe do Observatório do Esporte recebeu uma visita pra lá de especial, o pai da matéria, Osmar Santos. Gravamos uma homenagem com Osmar nos estúdios da Rádio Unesp. Vamos ouvi-la. Amigos do Observatório, hoje nossa equipe tem o prazer de receber o pai da matéria, ele que eternizou momentos únicos do esporte brasileiro. Osmar Santos está nos estúdios da Rádio Unesp FM e vai bater um papo com a gente, a equipe toda dentro do estúdio nessa oportunidade para poder conversar um pouquinho com o pai da matéria, Osmar, que está em Bauru para receber uma homenagem. Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. Com você em nosso estúdio fica... Muito bom. Rádio Globo. Osmar, que está em Bauru para receber uma homenagem nos Jogos Abertos, vai participar da final do basquete nos Jogos Abertos. E quem também está aqui no estúdio com a gente, que possibilitou a vinda do Osmar, é o Marcelo Rocha. O Marcelo, que é o assessor de imprensa do Osmar aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado ao Marcelo. Daqui a pouquinho a gente já vai passar a palavra para o Marcelo também, para mostrar um pouquinho desse Osmar, que hoje está se dedicando à pintura e está com grandes obras.
E eu já começo passando a bola aqui para os nossos comentaristas, para os nossos professores. Zeca Marques, Zeca que confidenciou há alguns programas atrás que tem em Osmar o seu grande ídolo da narração esportiva. Osmar, nós já fizemos aqui várias reflexões sobre o rádio esportivo e você sempre foi um dos nomes que a gente procurou homenagear. Nossa! Porque eu particularmente acho que o rádio esportivo brasileiro moderno se divide entre uma fase anterior aos Osmar Santos e posterior à sua chegada nos anos 70, né, quando você começou a atuar de maneira mais efetiva. E já falei que as minhas predileções pessoais sempre foram o Fiore Gilhote, numa escola de rádio esportivo brasileiro, e depois você que veio com uma proposta modernizadora, com novos bordões, uma agilidade que o rádio precisava, e que depois você, inclusive, conseguiu implantar isso na televisão. Porque durante muito tempo você transmitiu jogos na TV Manchete, na própria Globo, né? E fica aqui o nosso apreço, porque eu acho que você é um dos nomes que vai ficar para a história do esporte brasileiro e do rádio brasileiro, da televisão brasileira. E nós temos alguns arquivos aqui em áudio para mostrar para você, e eu acho que um momento que, inclusive, é singular na sua carreira é a final do Campeonato Paulista de 77, na final entre Corinthians e Ponte Preta, e nós temos o áudio. Opa! Garotão, capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Aí o gol narrado pelo Osmar, Basílio, 1977, final contra a Ponte Preta, no dia 13 de outubro, quando a torcida corintiana conseguiu se libertar daquele estigma de nunca conseguir vencer, eram quase 23 anos, e agora nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Unesp a participação de um ouvinte classe A, Oscar Ulisses, está em contato com a gente e quer mandar um abraço para o seu irmão, para o seu professor do rádio, Osmar Santos. Olha, primeiro um abraço para todos vocês de Bauru, e um grande abraço, obrigado pela acolhida aí com o Osmar. O Osmar é um sujeito muito, muito especial para todos nós, que temos a chance de conviver com o Osmar. A gente sabe da força dele, sabe da dedicação que o Osmar tem com as coisas que ele faz na vida. Então o Osmar é um sujeito que eu tive o privilégio, tenho o privilégio de conviver com ele, mas eu sempre estive perto do Osmar. Eu aprendi muito com ele. Já nos primeiros anos que eu comecei a narrar futebol, o Osmar estava lá me ensinando e continuou sempre tentando me ensinar. E depois do acidente, o Osmar então me ensinou muito mais. Aí com poucas palavras, com apenas alguns gestos,
mas muito mais pelo seu comportamento, pela sua garra, pela sua energia, pela vontade que ele tem de viver e pela superação. Osmar nunca reclamou de nada da vida, principalmente depois do acidente. Ele sempre escolheu o lado bom, o lado positivo para caminhar. Então, o Osmar, ele ensina muito. O Osmar é uma figura realmente muito querida de todos nós. Eu quero aproveitar essa chance e dar um beijo no meu querido irmão Osmar Santos. Eu sempre estou com ele, mas quero publicamente aqui deixar o meu abraço, meu beijo ao Osmar e desejar para ele boa sorte aí nessa empreitada em Bauru. E a todos vocês de Bauru, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida. Pai da matéria, Osmar Santos. Fio, Rádio Globo. Um abraço, Osmar. Um abraço, Oscar. Muito obrigado, viu? A Rádio Unesp, a equipe toda aqui do Observatório do Esporte agradece a sua participação. Um abraço. Um abraço. Obrigado a vocês. Até. Tchau, tchau. Daí o nosso repórter Gabriel Cortez, que acabou de conversar com o Oscar Ulisses, e o Oscar passando essa energia positiva, mandando esse beijo pro Osmar Santos. E agora eu jogo a bola para Tuca Américo, nosso comentarista. Tuca, gostaria que você falasse de algum momento de narração do Osmar que tenha te marcado um pouquinho. Não, eu acho que eu não queria lembrar os momentos em que o Osmar narrou eventos esportivos. A minha lembrança em relação ao Osmar remete muito ao meu pai. E quando eu chegava em casa depois da escola, a gente todo dia escutava no horário do almoço o Balancê na Rádio Excelsior. Meio-dia. Sim. Todo dia. Era um programa, para a época, inovador. Era um programa muito divertido, que misturava cultura, música, informação, humor. Que eu acho que muito ali está o embrião do que é o sucesso do Fausto Silva. Eu acho que quando você vê o Fausto Silva no Período da Noite, ele pegou um pouquinho, ele não conseguiu levar a essência, que o programa era muito mais que aquilo. Muito mais, era muito mais informativo, tinha música, mas eu acho que ali nasceram muitas pessoas importantes, né, para a mídia hoje. Lógico que a gente pode questionar o valor dessas pessoas para a comunicação, mas ali estava além do próprio Osmar, o Fausto Silva, o Juarez Soares, a dupla de humor, o Tatá e o Escova. Então acho que ali nasceu toda uma escola de rádio que é importante e às vezes as pessoas não conhecem e não lembram isso. E a minha maior lembrança que eu tenho do Osmar, justamente, além de todo o sucesso que ele tem, né, e talento como narrador esportivo, que são inquestionáveis, mas eu lembro mesmo de verdade do Balancê. Então eu agradeço a presença do Osmar aqui e me trazer essa recordação do programa. Bom, ótimo, muito bom. Eu que agradeço. Zeca Marques, você também queria falar um pouquinho? Que o Tuca me fez lembrar uma questão interessante. Acho que o Osmar deve ser lembrado não só pela sua atuação no rádio esportivo, mas o Osmar esteve presente num grande momento de civismo e cidadania da história recente da nossa política, que o Osmar era um locutor das diretas, do momento das diretas já em 83, 84, e um dos poucos momentos em que o rádio esportivo teve uma participação ativa politicamente no Brasil. E Osmar, eu acho que não havia outro profissional do rádio para fazer esse trabalho. Você é um animal da comunicação. Palmeiras. Quem também está aqui no estúdio da Rádio Unesp FM é o nosso outro comentarista, Carlos Napolitano, palmeirense Carlos Napolitano, que na última semana teve aí a concretização da queda do Palmeiras para a segunda divisão. O Carlão, a gente vê que não tá com aquela cara de sempre, para cima. Carlão, como o Osmar pode ter marcado na sua vida de torcedor palmeirense, mas de um amante do esporte? Olá, amigos. É um prazer estar na presença do Osmar Santos. Acho que todo mundo aqui deve estar num sentimento de felicidade, de alegria, porque esse senhor fez parte da nossa vida, né? E continua a fazer. Eu me lembro, assim, escutar jogos aos domingos e às quartas-feiras à noite, porque não havia tanto televisionamento de jogos de futebol. Então a nossa atividade como aficionados por futebol era escutar o rádio. Né? Eu lembro que meus pais ficavam na sala de televisão assistindo Palmeiras, novela, jornal, e eu pegava um radinho e ia para uma outra sala na casa para poder ouvir os jogos de futebol sob a sua narração. Então é muito legal poder ter essa presença hoje aqui no nosso programa, e isso engrandece muito a nossa atividade. E também me lembra muito uma sugestão aqui do Zeca, do gol narrado por você do José Assis de Aragão, num jogo Palmeiras e Santos. E talvez até
na situação precária do Palmeiras, o Aragão poderia ser contratado aí como um centroavante para substituir a ausência de goleadores no Alviverde. Osmar Santos está comemorando 11 anos de artista plástico. Então acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, saber dessa tua nova atividade. E eu passo aqui essa pergunta para o Marcelo Rocha, que é o nosso acompanhante aqui do Osmar. Olá pessoal, olá ouvintes da Unesp FM, obrigado pelo convite, obrigado a todos. É muito gostoso estar aqui com o Osmar Santos num ambiente que é o dele, onde ele vive com um prazer absoluto, que é dentro de uma rádio, de um estúdio de rádio onde ele viveu grande parte da vida dele, e ele vive hoje ainda lá trabalhando na Rádio Globo. O Osmar hoje ele é chefe de jornalismo da parte esportiva da Estado de São Paulo e trabalha junto com Oscar Ulisses. O Osmar, lá em São Paulo, ele é aquela voz que sempre dá aquele apoio de último momento, pela experiência dele, pela vivência dele, anos transmitindo futebol, então ele tem muito conhecimento. Osmar Santos está comemorando 11 anos de artista plástico, né? A princípio foi com uma terapia. Se tornou uma forma dele se superar daquele acidente automobilístico que ele sofreu aqui mesmo no interior de São Paulo, e isso se tornou uma profissão. Hoje ele é um artista plástico que ele tem obras no Brasil, no exterior, em casas de governador, prefeitos, em outros grandes artistas. Aqui em Bauru, ano passado, ele fez uma exposição muito bacana no Espaço Leônidas Simonetti. E hoje o Osmar Santos está viajando o estado de São Paulo e outros estados, levando agora a sua arte, que transmitiu um pouco do dom dele da voz, foi transmitida para as mãos. Né? Então hoje ele tem obras magníficas sendo expostas em locais muito especiais, como na Galeria Romero Brito, né, em São Paulo, um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Ano passado ele fez uma exposição muito bacana e ele tem uma série de exposições também marcadas que a gente pode ir falando ao longo da nossa conversa aqui. E o Osmar que também passou a ser figura de gibis. Tá com uma parceria com o Maurício de Souza dentro da Turma da Mônica. A gente até tem um exemplar aqui em mãos, que é a Turma da Ripa na Chulipa. É a Turma da Ripa na Chulipa, uma homenagem muito bonita do Maurício de Souza. É a edição número 71, é a mais nova edição da Turma da Mônica. Nas bancas está esgotada praticamente, né? Eu mesmo tive que correr para comprar duas revistas. Então foi uma homenagem muito bonita que o Maurício de Souza fez para ele, justamente por tudo que ele representa para as crianças, tudo que ele representa para as pessoas que têm uma certa... As pessoas que acham que as limitações podem impedi-las de fazer qualquer coisa, não pode. Com amor, com dedicação, com coragem, é isso que faz com que o Osmar Santos pegue a estrada e vai para todos os locais onde ele é convidado. Como ele foi convidado aqui para os Jogos Abertos do Interior, para ser uma espécie de patrono, vai ser homenageado. Por quê? Porque ele representa superação realmente. Uma pessoa que sofreu o que ele sofreu e tem uma vida ativa, é impressionante como ele trabalha, né? Nós tivemos há pouco tempo também a campanha da gorduchinha.com.br, que foi uma campanha destinada para tentar colocar o nome da bola da Copa do Mundo como Gorduchinha, né? Infelizmente a FIFA, a Adidas, ela estipulou outros nomes para serem disputados, que receberam em torno de 700 mil votos. A Gorduchinha no site recebeu 5 milhões de votos. Então você vê que é uma diferença considerável. Eu acho que o argumento da FIFA, que Gorduchinha seria uma palavra de difícil pronúncia em outros idiomas, além do português. Isso, na verdade... Isso confere? Não, isso daí foi superado porque nós temos vários vídeos feitos em vários países, tchecos, gregos, árabes, várias pessoas pronunciando. Nós temos vários vídeos e todo mundo pronunciando perfeitamente o nome Gorduchinha. E é até divertido, porque as pessoas falam com uma certa diversão, com um carinho, com um nome que soa, a fonética soa gostosa de se falar. Então você vê o gringo falando, o estrangeiro falando Gorduchinha, sai pronuncia normalmente e é divertido. Então isso foi uma barreira que foi superada facilmente. Na verdade isso vai muito mais uma questão de patentes, né? Então, a princípio, a ideia que se tem é que seria muito difícil para a Adidas
patentear o nome Gorduchin em mais de 120 países em 1 ano e meio. Então isso, eu acredito que isso deve ter sido um dos fatores que levaram a Gorduchinha a utilizar esses nomes que já foram nomes patenteados anteriormente por ela. Marcelo Ilmar, vocês estavam falando das qualidades do Osmar como artista plástico. Expôs já aqui em Bauru, expôs na minha cidade, que é Dracena, inclusive a oportunidade que eu encontrei com o Osmar, com o Borini, com o pessoal lá de Dracena. Osmar, a gente Osmar não para, rapaz. A gente já dividiu a mesa de estúdio esse ano lá em... Amanhã, Borini, almoçar São Paulo. Ele vai estar almoçando em São Paulo. Com o Borini. O Borini, que é um amigo do Osmar de longa data. E quais são as próximas exposições? Onde que o público que quiser conhecer as obras do Osmar tem que se dirigir para ver essa obra, ver esses quadros, essas pinturas deles? Esta semana ele está terminando em São Paulo uma exposição na Fei Leite, se não me engano, na Imigrantes, no espaço de exposições de imigrantes. Ele está com uma exposição no metrô de São Paulo, atualmente. É uma itinerante. Ela esteve na exposição na Estação Sé, está indo para Vila Madalena, e agora a mesma exposição vai para o metrô Santana. Então quem estiver em São Paulo, puder ir até o metrô Vila Madalena, metrô Santana, vai poder ver as obras de Osmar Santos. No dia 8 de dezembro, ele tem dois eventos muito bacanas. Ele vai ser homenageado num evento chamado Marcos do Futebol, que é um evento que homenageia figuras históricas do nosso futebol. Então vão ter atletas, narradores. O Osmar é um dos homens do microfone que serão homenageados. Vai ser no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. E no dia 8 de dezembro também, ele vai participar da homenagem ao Tele Santana, tá? No jogo entre a equipe do São Paulo, a equipe de 1992, Miller, Raí, toda aquela turma toda, contra a equipe do Mogi Mirim com o Rivaldo. Então vai ser um torneio muito bacana também no dia 8 de dezembro. Nesse jogo vai ser entregue o troféu Osmar Santos ao melhor jogador da partida. Agenda cheia pro Osmar nesse final de ano. E você, ouvinte do Observatório do Esporte, que porventura estiver em São Paulo passando pelo metrô, vai ter as obras lá. E no dia 8 já ficam aí os convites, tanto para o Conjunto Nacional quanto para o jogo, aí posso dizer, histórico, entre o time do São Paulo de 1992, campeão da Libertadores, campeão do mundo, contra o Mogi Mirim, que naquela época era conhecido como o Carrossel Caipira. Isso, do técnico Vadão, Rivaldo, Valber, Leto, os três que foram pro Corinthians, e a partir dali deram seguimento às suas carreiras, o Rivaldo chegando a ser melhor do mundo, chegando a jogar no Barcelona num nível altíssimo. Então essa agenda do Osmar passada pelo Marcelo, e aí fica agora a missão pro ouvinte de arrumar um espacinho na agenda para poder conhecer mais de perto as obras. Bom, e para ilustrar mais um momento marcante no futebol, vamos trazer a narração de Osmar Santos do gol histórico de José de Assis Aragão, segundo o Carlão, candidato a centroavante no atual elenco do Palmeiras. Carlos Alberto Borges autorizado, capricha garotão, capricha que o placar não meteu, aceita Gorduchinho no terreno, bota a bola topper, a chuteira topper, bola topper, conversa com a menina que ela deita e rola gostosinho, limpa na chulipa, pima na Gorduchinha, levantou bola perigosa, subiu o Serginho, Wagner subiu, tira dali de qualquer forma, voltou para o Jardim, tira o dedo lá, tira o dedo ali, salva, não deu, entrou! Bateu no Aragão e entrou, tirou toda a defesa do lance. Aragão abre os braços como quem está crucificado e não pode fazer nada, ele é elemento neutro no jogo. Aragão empata o jogo, só
faltava isso. Aragão empata a partida no finzinho. Na bola da grande área, bateu em Aragão e entrou. Jogadores do Santos vão pra cima do Aragão. Está empatado o jogo. Aragão se define na partida e dá um chute na bola para marcar o gol. Aragão marca o gol de empate. A bola bateu no Aragão, isso, ele. É sacanagem. É sacanagem isso, mas tudo bem. Ah, que isso, não existe. Primeira vez que você toma gol do árbitro, né, Sérgio? Não existe tomar gol do 2-2 empate do juiz. Que isso? Aragão empata o jogo no Morumbi. Tá e termina o jogo. O Aragão empata e acaba, termina o jogo. Está expulso o técnico Formiga. Aqui está saindo o técnico Formiga. Meio nervoso, está um problema maior. Ele vai saindo para evitar problemas maiores. Vai evitar problemas com o juiz. Ele vai sair, segundo ele, para evitar problemas maiores. Deixa eu... Falando aqui o Zé Assis Aragão. Aragão empatou o jogo para o Palmeiras. A bola falando do Aragão, Osmar. Vamos falar com o Zé Assis Aragão. A bola bateu em mim. Eu não tenho culpa, estou dentro do campo de jogo. Azar meu, a bola bateu em mim, o que eu vou fazer, minha gente? É neutro, né? É neutro, vou aqui o escanteio, eu estava próximo. A bola por azar bateu em mim, foi gol, o que eu vou fazer? É que a maior parte dos jogadores desconhece a regra, né? Coisas do futebol, quer dizer, foi um azar que me perseguiu, o que eu vou fazer? Paciência. Aí a palavra do árbitro artilheiro, Zé de Assis Aragão, Muito bom, tá aí o gol de José de Assis Aragão, o então árbitro daquela partida que acabou empatando o jogo entre Santos e Palmeiras, um gol pró Palmeiras. Carlão, será que tem lugar ao lado do Barcos ali no ataque do Palmeiras? Certamente, se ele fosse centroavante hoje, o Palmeiras não estaria na segunda divisão. A gente podia pensar em uma contratação pro próximo ano para ver se volta pra primeirona. Tá certo, esse Carlos Napolitano, nosso palmeirense que tá triste com a queda do Verdão para a segunda divisão, e a gente agradece demais a presença do Marcelo, do Osmar Santos, aqui nos estúdios da rádio Unesp FM e dos nossos comentaristas que puderam, junto comigo, saborear um pouquinho de Osmar Santos, relembrar momentos históricos e também abrir espaço para agora para a nova arte do Osmar, a pintura que o Osmar tem alcançado, conseguido fazer os seus quadros e expor em várias cidades, em vários lugares. Você que ainda não conhece, vá conhecer, que é uma obra de muita qualidade. Obrigado a vocês e ao ouvinte da Unesp FM que vai poder saborear esse quadro especial em homenagem ao grande Osmar Santos. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook, vai ter até a foto da nossa equipe com o Osmar Santos lá. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart e Paulo Beraldo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlos Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.